Olá, boa tarde para você. Agora 12h47. Em toda a região, 1.705.000 eleitores eram esperados nas urnas deste domingo. É a primeira eleição da região metropolitana e também com a vigência da lei da ficha limpa. O pleito trouxe surpresas em algumas cidades da região. Confira agora um panorama com prefeitos eleitos de 13 municípios. Em Aparecida, Márcio Siqueira, do PSDB, foi eleito com 50,72% dos votos válidos. No entanto, a Justiça Eleitoral não contabilizou os votos do candidato Zé Loquinho, do PR, que teve candidatura indeferida, entrou com recurso e aguarda a decisão do TSE. Em Arapeí, o candidato Edson, do PPS, foi eleito com 60,6% dos votos válidos. Em Areias, Zé Antônio, do PSDB, foi reeleito com 52,3% dos votos válidos. Em Bananal, houve empate no número de votos válidos. Miriam Bruno, do PV, e Peleco, do PSDB, tiveram 28,54%. Mas, de acordo com a regra eleitoral, por ser mais velha, Miriam Bruno assume o cargo no dia 1º de janeiro. Em Caçapava, o candidato do PSDB, Henrique Rinco, conquistou 42,22% dos eleitores e é o novo prefeito da cidade. Em Cachoeira Paulista, João Luiz, do PT, somou 53,15% dos votos válidos e, assim, é o prefeito do município. Fred, candidato do PSDB, é o novo prefeito de Campos do Jordão. Ele teve 31,27% dos votos válidos. Em Canas, Naldinho, do PDT, teve 50,86% dos votos válidos e foi eleito o novo prefeito do município. Em Caraguatatuba, Antônio Carlos, do PSDB, foi reeleito com 54,15% dos votos válidos. Em Cruzeiro, também nova reeleição. A candidata Ana Karen, do PR, se manteve no cargo com 56,45% dos votos válidos. Em Cunha, Filipinho, do PSDB, é o prefeito eleito, com 54,82% dos votos. Francisco Carlos, do PSDB, foi eleito prefeito de Guaratinguetá, com 27,23% dos votos válidos. Em Ilhabela, a maior vitória. Toninho Colucci, do PPS, foi reeleito com 81,3% dos votos. Em São José dos Campos, Carlinhos Almeida, do PT, venceu a disputa no primeiro turno. Logo que a votação terminou, os arquivos das urnas eletrônicas foram levados para a zona eleitoral 147, que recebeu os dados de todas as sessões de São José dos Campos. Em uma disputa acirrada, Carlinhos Almeida foi eleito prefeito de São José dos Campos com 50,99% dos votos. A vitória do PT representa o fim da administração do PSDB, que esteve no poder por 16 anos consecutivos. Na coletiva de imprensa, o novo prefeito disse que vai priorizar as áreas da educação, saúde e investimentos. Nós sabemos do grande desafio que é a gente garantir uma melhoria qualitativa na saúde. E nós vamos fazer isso. Como eu falei durante a campanha, essa é uma questão que nós dois vamos acompanhar pessoalmente, estabelecendo metas para a equipe, cobrando o resultado, fazendo uma avaliação com a população. Carlinhos Almeida teve 180.794 votos válidos contra 153.011 votos de Alexandre Blanco, do PSDB. Com a troca de poder em São José dos Campos, o prefeito do PT garante que a aliança com o governo federal vai facilitar os investimentos na cidade. Nós temos condição, ao aderir a programas do governo federal, de praticamente dobrar esse volume de recursos que o governo federal manda para São José. Estou dando exemplo da saúde, mas nós vamos estabelecer parcerias com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão acontecendo, inclusive, muitas delas. Nós vamos estabelecer parceria com o Ministério da Educação, nós vamos, a saúde já falei, o Ministério das Cidades. Em Taubaté, a decisão ficou para o segundo turno entre os candidatos Ortiz Júnior e Isaac do Carmo. A rua foi interditada e o prédio do cartório de número 141 teve a segurança reforçada pela Polícia Militar.
medidas para garantir tranquilidade à apuração. Os técnicos judiciários somavam eletronicamente os votos das 608 sessões eleitorais de Taubaté. Por ser o cartório mais antigo, a totalização foi concentrada aqui. As zonas eleitorais receberam das diversas sessões eleitorais os dados e transmitiram para São Paulo. O TRE de São Paulo já devolve para cá totalizado o resultado das eleições de Taubaté. A leitura de cada urna era feita em menos de 1 minuto e os dados enviados pelo computador. A cada parcial, a imprensa era mobilizada para acompanhar a divulgação. Já temos 91% dos votos apurados. Por enquanto temos segundo turno. Às 8 horas da noite, saiu o resultado final. Com 48,70% dos votos válidos, Ortiz Júnior, do PSDB, ficou em primeiro lugar, seguido de Isaac do Carmo, do PT, que obteve 25,51% da preferência do eleitorado. E esses dois candidatos vão fazer o segundo turno inédito aqui em Taubaté. Apesar de passar quase toda a campanha com as pesquisas indicando vitória no primeiro turno, o candidato tucano não se abalou com o adiamento da disputa e comemorou o resultado. A gente sabia que era uma eleição que seria disputada em 2 turnos, surgiu a possibilidade no finalzinho de vencer no primeiro turno. Os outros candidatos nos agrediram muito no final porque queriam forçar realmente uma situação, mas a gente sabia que era uma eleição de 2 turnos. Uma eleição com tantos candidatos, pulverizada como foi, era uma eleição de 2 turnos. A nossa meta inicial era vencer o primeiro turno com larga vantagem. Conseguimos. Já Isaac do Carmo foi mais contido. Preferiu celebrar a chegada ao segundo turno em uma chácara distante do centro da cidade. O petista diz estar confiante que vai conseguir tirar os mais de 37 mil votos que o separaram do adversário. Com 51% da população que disse não ao projeto deles. Somar o voto do Isaac e o voto dos demais candidatos, são 51% da população que já diz que não aceitam o projeto do PSDB. São esses votos que nós vamos buscar. E para fazer um balanço das eleições, a gente recebe aqui no estúdio o cientista político Maurício Cardoso. Obrigada pela presença. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Bom, Maurício, como o senhor avalia a vitória, primeiro, do candidato Carlinhos de Almeida do PT em São José dos Campos? Daqui a pouco a gente fala do cenário aqui de Taubaté. Olha, já era esperada, na verdade, essa vitória do PT em São José dos Campos, até porque houve uma série de erros empreendidos pelo PSDB. O primeiro, a indicação do candidato Blanco, contrário aos interesses dos próprios membros do partido, e depois uma questão social que se tornou nacionalmente conhecida no ano passado, que foi a questão do Pinheirinho. E isso, somados, na verdade, colaboraram para que houvesse ali uma mudança de vontade do eleitorado e, consequentemente, o resgate dessa candidatura e desse partido em São José dos Campos. O Carlinhos venceu com 50,99% dos votos e Blanco ficou em segundo com 43,15%. Ou seja, o candidato do PSDB até que no finalzinho ali chegou mais perto do que muitos esperavam, né, Maurício? Exato. O problema, na verdade, você percebe no início da campanha. Houve uma resistência interna dentro do PSDB e, consequentemente, a hora que o partido conseguiu estabelecer um discurso comum, já era tarde demais. Tanto que, contrário ao que muita gente imaginava, ele conseguiu, o candidato Blanco, uma votação muito expressiva. E o que representa, Maurício, essa derrota do PSDB na cidade depois de 16 anos à frente do município? Olha, por ser uma cidade que tem a projeção nacional, isso representa muita coisa. A primeira delas é a reconfiguração, na verdade, da instituição comandada pelo Executivo. Então, haverá com certeza uma guinada quanto às especificações e aos interesses, às prioridades do poder público. Mas isso, independente de ser Carlinhos ou de ser qualquer outro candidato, é interessante porque a rotatividade no poder, essa rotatividade de interesses é importante e faz a cidade amadurecer. E isso quebra, na verdade, aquela ideia de que um partido ou uma candidatura deva ser eterna na gestão pública ou no comando da prefeitura. Certo. Agora, sobre Taubaté, Maurício, já virou tradição haver segundo turno na cidade?
Não, Taubaté passa pela primeira vez por essa experiência, né? Ela já tem 200 mil eleitores, isso a possibilita, a capacita a ter segundo turno. Então é uma experiência nova e essa experiência é muito positiva, porque ela possibilita um debate mais profundo de ideias e, com certeza, quem vai ganhar com essa discussão é a própria cidade. E agora a campanha volta a estaca zero? O candidato Ortiz Júnior até disse em entrevista aos jornalistas que ele considerou essa campanha com um tom agressivo. Agora vai ser mais acirrada? Como o senhor avalia esse cenário agora daqui para frente? Olha, tem uma série de coisas aí que precisa ser analisada, né? A agressividade, na verdade, é um patrimônio público de Taubaté. Todos eles foram bastante agressivos. Ali não tem nenhum santo, não tem ninguém que possa se eximir dessa culpabilidade. Agora, o segundo turno começa tudo do zero. Claro que há uma vantagem tremenda do candidato Ortiz Júnior, mas isso muitas vezes não determina o resultado final da campanha. Então é preciso prestar atenção na estrutura de campanha, no discurso feito, nas propostas a serem apresentadas, até porque o que vai determinar a vitória de um ou de outro são as urnas do dia 28. E cantar vitória antes pode ser problemática. Ok, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde, Maurício. Eu agradeço. A seguir, mais notícias da região. A gente volta já já, agora 12h58.